Olá, tudo bem com você? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1, talk show misturado com podcast, idealizado pelo melhor diretor, chamado Márcio Nunes, nosso amigo 01 aqui da TV Rio Branco. Comigo sempre, Carol Pisano, a melhor psicóloga do estado do Acre. Tudo bem, Carol Pisano? Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez participando e fazendo essas conexões tão importantes e tão necessárias. Hoje nós vamos falar sobre comportamento humano, sobre posicionamento, tudo isso que contribui de maneira tão significativa e impacta nos nossos resultados. Com certeza, todos os assuntos que a gente trata aqui, falando de empreendedorismo, falando de negócios, de vendas, obviamente você tem uma larga experiência, mas hoje o assunto está bem mais folgado para você, digamos assim, né? Todo praticamente da sua área, envolvendo, obviamente, a psicologia do ser. Isso é muito fantástico também, né? Fantástico e necessário. Falar sobre comportamento humano, falar sobre relacionamentos é importante e deve fazer parte das nossas vidas, porque é o que nós fazemos. Nós estamos aqui fazendo conexões, nos relacionando, e até quem não quer se relaciona de alguma forma. Verdade. Conosco, o CEO da Alfa Giro Veículo, Luciano Nascimento. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, querido Robson? Prazer estar aqui com vocês. Essa conexão maravilhosa. Bom é estar com vocês. É a frase mais apropriada. Estar com pessoas que têm a mentalidade, que têm o conhecimento e que pode somar para trazer um resultado maior. A E é gente, bom. a gente que já é parceiro, irmão, amigo de muitos anos, nós sempre falamos de negócios, falamos de empreendedorismo, falamos, de maneira geral, de vários assuntos interessantes. Como sempre, Dr. Robson, eu posso qualificar como um dos meus mentores. Sempre me motivou. Luciano, estuda, faz e assim vai dar certo. Então, estamos aqui, né? Para compartilhar o conhecimento, dessa experiência e do melhor, o know-how de vida. Que legal. E você tem uma história de vida muito linda, muito interessante. Você que vem crescendo a cada dia, graças ao seu esforço, à sua determinação. E isso faz com que você busque novos conhecimentos, busque crescer no dia a dia, porque essa é a veia e a pegada do empreendedor. Sempre querer algo mais, né? Então, os negócios em si requer um conhecimento, requer uma performance, tanto comportamental, como emocional, como competência e habilidade. Não é só você ter um bom negócio, uma boa estratégia, mas é ter recurso de conhecimento. A gestão está em primeiro lugar. Sem gestão, você não faz o negócio acontecer. Então, a minha história começa com negócio, venda. Que legal, que legal. Também conosco, Carol Pisano, Gabriela Lima, fonoaudióloga, mentora, comunicadora, gestora, enfim, uma gama de profissões. Funcionária pública, Funcionária empresária. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, um prazer estar aqui, conhecer vocês, né? Agradecer o convite aí do Daniel, esse espaço, conhecer aqui mais um colega dessa área de comportamento humano também. Carol, prazer estar aqui. Conosco sempre o melhor artista, cartunista, empreendedor, empresarial, Daniel Cabral, meu parceiro. Estamos sempre juntos, Gabriel, o Daniel Cabral. Você é um irmão. Luciano, conta pra gente, conta pra quem está em casa, como é que foi tua trajetória de vida até chegar onde você está, e com certeza o futuro te aguarda com mais coisa, mas no início, como é que foi, Luciano? Foi fácil? Então, nunca foi fácil, né? Nunca será fácil. A minha história começa com 6 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Minha mãe sempre empreendedora de negócios, e aí os negócios foram dando errado. Meu pai era a coluna, e aí eu comecei a aprender com meus pais. Comecei a aprender a vender. E a necessidade, ao ser o pai, só com a minha mãe, a gente foi montar uma quitanda de fruta. Chegamos num nível assim bem baixo. Não que vender fruta seja algo muito ruim, mas fui vender banana na rua, vender salgadinho, tudo que haja venda no negócio eu tô dentro. Aí eu fui aprender a vender. Quando eu aprendi a vender, eu fui descobrir que eu tinha o potencial de abrir de empreender, né, um negócio. Então, eu falei, mãe, eu preciso abrir um negócio com a senhora. Abrimos uma lava-jato, depois das tudo, fomos para lava-jato. Aí começamos, daí foi crescendo, crescendo, crescendo. De lava-jato, dono de loja de motos novas, seminovas, dono de clínicas. Tenho mais 3 negócios em sociedade. Tenho uma terra com minha mãe, que a gente lá e produz gados. E aí foi começando a trajetória. Não foi fácil, mas nunca desisti, né? Eu sempre falo no meu dilema que desistir é para quem é fraco.
Eu sempre tive um motivo para crescer. Eu tinha minha família para cuidar, tinha meus irmãos, que eram 2 irmãos que não tinham pai. Então, eu e minha mãe, eu com 8 anos já estava já com ela, vendendo. Então, eu tinha uma motivação maior. Qual era a motivação? Trabalhar para ajudar minha família. Então, sempre eu estava com minha mãe, trabalhando e vendendo. Mas chegou nesse nível, Luciano. Em 2019 eu fiz 1 milhão. Em 2020 fez mais 1 milhão. Já estou na casa do 1 milhão. Foi fácil? Não. Eu tive toda uma trajetória de experiências. Tive muitos nãos na vida, tive muita dificuldade na vida, dormi muito tarde em alguns momentos. Já tive algumas dívidas que foi feita nessa trajetória para crescer o negócio. Fiquei sem dormir alguns tempos, mas tudo foi para chegar até aqui. Crescemos, estamos crescendo, está doendo ainda. Cada nível de crescimento é um estágio, é um degrau. E cada vez que eu cresço, mais dores surgem. Mas o prazer da dor, eu vivo ela. Que legal, que é o resultado. Interessante. Gabriela, como é que foi chegar até aqui? Eu vi que você gosta da área acadêmica, formada em fonoaudiologia, fez mestrado, fez várias pós-graduações. A vida acadêmica te encanta, assim como acontece com a gente? Talvez em sala de aula, sim, não no rigor tradicional da academia, né? Mas eu já me considero uma educadora, me considero também uma eterna aprendiz, né? E eu acredito que os erros eles nos fortalecem, né? São aprendizados importantes também dos mentores. Outro dia eu estava falando sobre o fracasso, né? Eu demorei muito para me recuperar depois do fracasso, eu decidi empreender, fiz a transição de carreira, fui para São Paulo, 2 anos maravilhosos, viajei no Brasil todo, palestras, cursos. Depois de 2 anos eu fali. Não tinha uma experiência como empreendedora e eu comecei a produzir, que está no forno ainda, uma palestra sobre poder do fracasso, né? Aqui no Brasil a gente fala pouco sobre isso, fala experiência de sucesso, mas e o poder do fracasso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm eventos onde as pessoas falam sobre fracassar, justamente para que sejam conteúdos e combustíveis para aprendizagem. Tem empresas no Vale do Silício que contratam empresários experientes que já faliram, que eles sabem por onde não ir. Então, hoje, por exemplo, eu junto a fonoaudiologia com a comunicação aleatória, mas também trabalho como mentora de carreira. E quando alguém fala, vou fazer uma transição de carreira, eu falo, opa, por onde você vai? Por aqui pode dar ruim. Então, estar no lugar de facilitadora, de educadora, eu acho que me satisfaz, meu olho brilha, né? Por muito tempo as pessoas perguntavam se eu tinha consultório, e hoje com mais tranquilidade, que no começo era desconfortável para mim, sair um pouco da caixa, da clínica, que é maravilhoso, que é importante. E hoje, com mais segurança, né, com posicionamento, eu falo, eu não trabalho com isso. A minha área é essa. Se você quiser, eu posso te ajudar. Se não, eu posso te encaminhar para outros colegas. Inclusive, dia 9 de dezembro é o dia do fonoaudiólogo. Verdade. Parabéns, né? Parabéns a todos os fonoaudiólogos. Isso é importantíssimo na saúde do ser humano. Quando você fala educadora, com todo respeito aos educadores, aos professores, mas esse é um amor bandido que a gente carrega. Digo isso por experiência própria, tá? Falo isso por experiência própria, mas é maravilhoso, não consigo explicar ainda, não consegui condensar e sintetizar e conceituar esse amor que é estar com as pessoas interagindo, fomentando conhecimento, discutindo e criando inovações. É algo grandioso que, com certeza, entra no coração da gente. Sim. E não sai, né, Gabriel? O meu pai, ele é professor, né? Foi por muito tempo, hoje ele está aposentado. Ele falou, minha filha, não vá por aqui, não seja professora. Então, de alguma forma, eu acredito que eu herdei, né, essa veia dele, mas tentei de uma forma que pudesse me trazer mais prosperidade, né? Quem sabe, com a questão dos cursos livres, né? Mas eu acho que, para mim, o que mais me motiva dentro da educação, primeiro, é essa questão de conexões. Eu gosto muito de me conectar, né, do network. Então, eu aprendo muito quando a gente está em situações de grupo. Eu estudei um pouco sobre metodologias ativas de aprendizagem. Então, a ideia não é um conhecimento vertical, eu sei, eu estou aqui para te passar. Não, estamos aqui juntos, vamos trocar, né? Então, esse aprendizado, essa troca, conhecimento e o servir.
Eu acho que hoje é o que me... Acho não, eu tenho certeza que o que me move mesmo é ter a oportunidade de servir, né? Ser, de alguma forma, uma ponte aqui, né? Entre as pessoas, entre o conhecimento, para que elas possam reconhecer o potencial que elas têm dentro de si e atravessar essa ponte entre o medo, do medo para o brilho, né? Que é o nome da minha empresa, Let's Shine, vamos brilhar. Minha psicóloga Carol Pisano, o ser humano, é aquele indivíduo dotado das 5 características, das 5 essências, bio, psico, sócio... Cultural e espiritual. E nessa questão, o relacionamento entre os outros seres é marcante e faz transformações, né? Com certeza, como é precioso, né, quando a gente pode se conectar com pessoas, com histórias, com vidas. Eu aqui, ouvindo a história da Gabriela e do Luciano, já me conectei aqui com outras vivências e com outras contribuições. Me lembrei muito da Iris, né? A Iris Tavares sempre fala muito sobre vendas, sobre posicionamento, e ela fala que essa profissão, o vendedor, sempre foi subjugada por muito tempo. E, na verdade, agora nós mudamos essa mentalidade, essa forma de ver, porque todos nós vendemos alguma coisa. Vendemos uma ideia, um produto, um serviço. Então, se posicionar e se comunicar não é uma necessidade, mas é uma necessidade latente. Nós precisamos nos conectar com as pessoas. Verdade. E eu vou lançar uma situação aqui para vocês dois, Luciano e Gabriela, que eu presenciei e o meu amigo Ross, para quem eu mando um grande abraço, foi categórico, foi cartesiano. Ele disse em uma crítica, a gente estava no ambiente, e ele falou a seguinte frase: aqui no Acre, claro, não vamos generalizar, mas ele disse, aqui no Acre, não é que o pessoal saiba vender, é que nós precisamos comprar. Se você entender a profundidade disso, e ele que é um homem simples, mas essa frase despertou em mim e deve despertar para os mentores e para os coaches aqui da nossa cidade, que realizem mais mentorias com os empresários e com as equipes para que saibam vender, Luciano. Olha a frase dele, não é que as pessoas saibam vender, é que nós precisamos comprar. Estava no ambiente, a pessoa nos tratou super mal, um funcionário. Isso mostra que as empresas precisam capacitar seus funcionários, né, Luciano? Perfeito, vou dar um exemplo clássico. Meu visual hoje, comunicação visual, está alinhada. Eu estive ontem na barbearia do Sheik, vou falar aqui que o cara é meu amigo. Lá tem um irmão dele que é o Felipe. Eu falei, amigo, eu vou estar amanhã na TV. Ele disse, vem aqui amanhã fazer o penteado, sem pagar nada. O que ele fez? Ele vendeu uma oportunidade de eu falar aqui o nome dele. Sim. Vender é um relacionamento. Antes do produto tem as pessoas. Concordo com a frase dele. A gente queremos comprar, mas percebemos que as pessoas não têm um preparo. O preparo de venda, ele é treinamento. Não existe um preparo sem treinamento. As habilidades cognitivas, competências profissionais, tem que preparar. Agora, o Acre em si, vemos uma cultura muito fraca nessa questão de mentoria, de acompanhamento com o time. A minha empresa, lá, todo tempo eu estou lá, treinamento e mentoria, todo tempo, consultoria. Eu preparo as pessoas, porque antes do produto, eu falei para a doutora, antes do produto tem as pessoas. E que são as pessoas? O time que vai atender. Você faz uma boa publicação no WhatsApp, Facebook, mas aí chega lá, o time não está preparado. Esse é o nosso gargalo, é a nossa dor aqui na cultura do Acre. Quando você fala de vender uma mentoria para preparar o seu time para vender mais, parece que mexe no bolso do empresário. Mas é mais ou menos sobre isso. Isso é verdade. E muitas vezes, né, Gabriela, eles esquecem a riqueza que vai ser a aplicação de um curso na empresa, o potencial que vai acontecer em todo o meio, para o próprio empresário, para a sua equipe, para o seu negócio. Não tem preço, né? Não tem. Porque você ganha vida, né? Eu falo assim, curso de motivação. Eu odeio falar isso, tá, gente? Curso de motivação. Ninguém motiva ninguém, não é, Carol? Cada um tem o seu motivo para a ação. Você pode estimular, você pode ativar, você pode, né? E quando você faz isso, tem uma pessoa que está ali para ativar, para estimular, o que é recebido em troca não tem preço, é vida.
é vida, é prospecção, é crescimento pessoal, profissional. Infelizmente, aqui no Acre não tem essa cultura mesmo de investir, diferente de São Paulo e grandes centros, por exemplo, que eles têm uma concorrência muito acirrada e eles já entenderam o jogo, que você precisa investir para crescer, né? Eu estou promovendo uma oficina no sábado e é muito interessante, as pessoas vêm, me procuram e falam: quanto que é? Aí eu falo o valor. Ah, então tá bom, obrigada. Eu falei: gente, mas a pessoa queria que fosse de graça, né? Eu tô aqui, invisto. Estava fazendo um cálculo, eu acho que foram quase 100 mil reais investidos em educação. Isso só financeiramente. Tempo, que a gente não tem como mensurar o quanto que vale, né? Energia, dedicação. E hoje, né, como fala, a sorte não me encontra parada, né? A sorte me encontra trabalhando, me encontra buscando. Então, fala: ela é sortuda. Não, investi muito pesado, né? E o posicionamento, eu acho que é isso. Você vai conseguindo, com a técnica, com a experiência, você vai se posicionando de um jeito que você entende que não vale a pena você baixar o seu valor, né? E eu não chamo mais de quanto custa, quanto que você está disposto a investir, porque é investimento, né? E aos poucos a gente está construindo essa cultura do empresário entender que investir no seu negócio precisa ter um investimento nas pessoas, né? Porque os negócios são movidos, a maioria, né, é movido por pessoas, né? E muitas vezes, antigamente se falava assim: não, meus problemas é da porta para trás, fica meu problema, como se a gente tivesse um botãozinho que desliga, o pessoal vira o profissional. E hoje em dia a gente sabe o quanto que as pessoas vão inteiras, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a etapa de autoconhecimento dentro dos processos, porque não adianta você dizer: fala assim, coloca a mão lá e trava, né, fazer trava-as-línguas, se a pessoa ela não está com a confiança, se ela não está, enfim, com a satisfação em casa. Tem um dos treinamentos da escola que eu ofereço, que é de comunicação não violenta, né? E autoliderança. Então, entender que o colaborador, ele só vai performar bem quando ele estiver bem, né? O que acontece dentro do relacionamento pessoal dele vai afetar na performance dele no trabalho também. Sim. Né? Então, é um 360 que a gente precisa olhar dentro da psicologia. Então, estou cansada também. Chego lá, que eu percebo que dispara o gatilho, eu falo: opa, se você precisar, eu tenho alguns profissionais da psicologia para te indicar, porque a gente não tem como, né? Não vai atravessar, a gente estava falando sobre isso aqui antes de começar, né? Atravessar a área do colega, entender o que é de cada um e que todos, no final, a gente está olhando de forma integral para o ser humano e, consequentemente, para o negócio, né? Para a empresa, porque uma equipe que está bem consolidada, que está saudável, né? Que está motivada e cada um vai ter o seu motivo para ação, ela vai render muito mais, vai aumentar a receita, vai entregar muito mais para o seu... Verdade. E falando em receita, Leôncio, coloca para a gente da Casp Contábil, do meu amigo Oséias Dávila, ele que lida com receitas públicas, receitas e despesas públicas, um escritório de contabilidade altamente especializado e profissional na questão de gestão pública. Para você, prefeito, presidente de Câmara Municipal, você precisa entender contabilidade pública através da Casp Contábil do meu amigo Oséias Dávila, o melhor que nós temos no estado do Acre. Carol Pisano, as conexões elas fluem e despertam várias informações e conhecimentos e por aí afora. E é interessante essa questão da inovação, da mudança, do ser. É preciso, é necessário, né? Totalmente, essa reflexão maravilhosa, porque é necessário a gente olhar o desenvolvimento de uma forma holística, né? Olhar o todo. Então, isso é muito importante. A gente estava há pouco, antes de iniciar aqui o programa, falando sobre a nova NR1, que fala sobre saúde mental no contexto organizacional. E eu acho que todas as intervenções, elas somam, né? Elas contribuem para um bom resultado. Então, não existe realmente essa chavinha de separar, né? Aí todo mundo separa, eu sou fulano no trabalho, fulano em casa, fulano na igreja. Mas é importante a gente ter esse olhar integral, sobre as nossas singularidades. Não existe, né, Gabriela, aquela corda
em nós, né, para a gente rodar e sair andando e acaba e vem alguém de fora e fica, né, girando e a gente Sim, nós mesmos é que temos que girar a nossa rodinha, aquela chavezinha e andar no dia a dia, né? Exatamente. E essa coisa do separar, né, quem somos, nos negócios, antigamente, quando você colocava alguma emoção, tá confundindo as coisas, né? Aqui não é lugar para isso. Hoje em dia, a gente antigamente se falava muito das organizações 2D, que é conectar para criar, acho que é pensar para agir. E se falava, um livro que foi muito famoso é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Davi... Esqueci o nome dele, eu sou péssima, assim, depois do Covid, então aí somos... Mas enfim, vocês devem conhecer o livro, né? E o livro, ele incentiva muito você conseguir barganhar algo do outro, né? Então você age de um jeito para você conseguir algo do outro. E hoje em dia, a gente está falando muito mais de conexão. Então as organizações 3D é conectar para poder agir. Primeiro conecta. E essa conexão, ela se dá quando você reconhece que o outro também é um ser humano, que tem necessidades, que tem emoções, que muitas vezes comportamentos seus que talvez não sejam intencionais, você pode trazer desconforto no colega. E como que você pode resolver isso dentro de uma organização? É complicado, e muita gente... inclusive, eu achava que o ideal de organizações eram as diplomáticas. Só que as organizações diplomáticas tá todo mundo aqui se dando bem, mas dentro é represado emoções que não são colocadas, né? E tem uma frase que fala: seu nível de sucesso está na quantidade de conversas difíceis que você está disposto a ter. Verdade. Então, a gente precisa aprender a trazer isso, porque não é ser assertivo, por exemplo, não é ser agressivo. A gente precisa falar a partir... Então, tem todo um passo a passo, tem até um livro do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, que tem um livro com o nome Comunicação Não Violenta, desenvolvendo relações pessoais e profissionais, que ele ensina o passo a passo, tem 4 passos dentro da comunicação não violenta, que você consegue comunicar ao outro que aquele comportamento em si te causou e que necessidade sua não está sendo atendida. Legal. Vou pegar uma frase sua, Gabriela, sobre necessidade. Você que está tendo uma necessidade, por exemplo, de se alimentar, pega o telefone, faça como eu. Ligue para o Lourão Lanche, que é um lanche maravilhoso, um sanduíche diferenciado, uma pizza maravilhosa. Aí você nem terminou de desligar, já chegou o Lourão Lanche daqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Robson. É isso mesmo. Você que não pediu o seu Big Lourão, peça já agora. Temos também nessa semana Black Friday lá no Lourão Lanche. Fala pra gente. Hambúrguer de R$ 9,99 essa semana. Que legal. É para acabar mesmo, é para todo mundo consumir, Marcelo. Isso. Você que não pediu ainda, corre lá que não dá tempo. Que legal. Lourão Lanche, o melhor lanche da cidade. Vamos para o intervalo. Fique conosco, já voltamos. Sua segurança é prioridade. Na Rio Branco Extintores, você encontra a solução completa em equipamentos contra incêndio com a qualidade que você confia. Precisa de pressão na rede? Temos bombas de incêndio potentes para condomínios e indústrias. Para seu veículo, garanta o extintor veicular ABC e os suportes de chão para mantê-lo sempre à mão. Monte seu sistema completo com mangueiras de incêndio, esguichos giratórios de alta pressão e caixas de abrigo para proteção total. Garanta a evacuação correta com nossas placas de sinalização fotoluminescentes que brilham no escuro, indicando a rota de fuga. E em caso de falta de energia, nossas luminárias de emergência garantem a iluminação com longa autonomia para que ninguém fique no escuro. Entregamos onde você precisar. Aceitamos Pix, cartões, boleto e emitimos nota fiscal. Visite uma de nossas lojas, na Avenida Ceará 3928 ou na Rua Floriano Peixoto 401. Atendemos de segunda a sábado. Faça já seu pedido pelos números 68 999997003 ou 68 999970003 ou siga no Instagram @RioBranco_Extintores. Rio Branco Extintores, segurança e agilidade para proteger o que é mais importante.
Estamos de volta com o programa Bakery Connection, comigo, Marcelo, da Lourão Lanche. Marcelo. É isso mesmo, Robson. Ó, temos a pizza aqui GG, sabor de banana, calabresa e filé com fritos. É isso mesmo. E temos o Big Lourão também. E essa semana nós vamos esquecer da Black Friday, né? R$ 9,99, apenas um hambúrguer artesanal. Marcelo, eu estou com fome. Vocês entregam em domicílio? Sim, entregamos das 6 até às 12. Trabalhamos das terça a domingo. E não se esqueçam, vamos corre lá e peça já o seu. Legal. Eu tive o prazer e a alegria de estar lá com você. Sim. E aí eu queria que você dissesse para os nossos amigos, quem quiser comer lá no Lourão Lanche, onde é que fica? Fica no bairro Vitória, na rua União 463. E estamos lá. Corre lá que tem espaço suficiente com a família. Fala pra gente um pouco do Lourão Lanche, que eu imagino que seja o carro-chefe do sanduíche lá. Isso, esse é o Big Lourão. E temos o Big Especial e o Big Turbo. Ele serve 8 fatias, acompanha refrigerante de 2 litros. Que legal, que legal. Para você que está nos assistindo, bateu aquela fome, aquela vontade de comer? Uma boa pizza, um belo sanduíche, você vai ligar para o Lourão Lanche. Qual o número, Marcelo? 68, seção de 3933-9190. E? 68 99226 2367. Estamos também no Instagram, @lanchelourão. Corre lá que tem muita novidade. Como eu disse, bateu aquela fome, aquela vontade de comer, ligue para o Lourão Lanche. Nós fomos lá, não fomos, Luciano? Boa experiência. É algo diferente, uma maionese única, só vi lá no Lourão Lanche. Você vai gostar, você vai amar. Um ambiente maravilhoso, familiar, né, Marcelo? Sim. Fica onde? Fica no bairro Vitória, União 463. Legal. Acho de esquina. Lourão Lanche, o melhor lanche da cidade para todos vocês. Fecha aí, Leôncio. Chave de ouro, hein? Voltando aqui e tentando conversar sobre vendas com esse maravilhoso banquete, né, Gabriel e Luciano? Nós que já experimentamos na semana passada, comemoração do meu aniversário, ainda bem que a esposa não sabe, está sabendo agora. Nós estávamos falando sobre venda e o Marcelo e a Stephanie, que está aqui conosco. Stephanie, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Eles são grandes empresários, também têm uma história de vida maravilhosa. São pessoas, Luciano, que, como a gente estava falando em off, ele tem uma marca de honra que, para alguns empreendedores, alguns empresários, é algo interessante e transcendental, metafísico, né? Comida sempre é bom, né? E falar de coisa diferente é melhor ainda. Eu sempre falo que vender tem que ser criado algo diferente, porque todo mundo está vendendo a mesma coisa. Mas algo diferente é o que desperta o desejo. E o desejo sempre será o prazer. Então, comer é desejo. Isso é cognitivo também. Também, se você olhar para a neurociência comportamental e falar de alimentação, falar de esporte, falar de academia, exercício físico, tudo isso, isso é desejo. E o desejo sempre está onde? Na essência do ser humano. Então, o ser humano gosta de comer uma boa comida, ter um bom atendimento, ter uma boa experiência do atender. Então, por isso estamos aqui de venda, falando sobre a experiência de atendimento. Então, a gente esteve lá, foi boa a experiência. Foi ótimo, não foi? A gente comeu, eu só comi uma fatia, porque dá para 8 pessoas. Comendo ainda levamos. Maravilhoso. E que inovador esse sanduichão aí, pois gente. É o mesmo sanduíche, né? Sanduíche ontologicamente, mas num formato diferente, inusitado. O empreendedor, o empresário, ele tem que fazer isso. Sim. Né, Gabriela? Do mesmo, algo novo, algo diferente. Deixar né? sua marca, né? A marca do empreendedor, do empresário, Carol, é o que move a cada um deles. Deixar o seu legado, a sua ideia se concretizar numa sociedade. E exemplo disso é a Iris Tavares, que, nossa diva, nossa rainha da moda. Ai, minha amiga, que eu sempre falei para ela, sou admirador público dela, né, e que a história do Acre passa por Iris Tavares, que já tem sua marca, uma marca de sucesso, e que por trás desse sucesso, Gabriela, e a gente vai falar um pouquinho da falência, do trauma, a Iris que vem, né, numa crescente, mas obviamente de muitas dores, de muitas dificuldades, de muitas lutas, que o ser humano não está preparado para isso, né? Aí eu vou já passar para ti, mas antes falando, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, hoje o homem mais poderoso do mundo, se não me engano, quebrou 13 vezes. Muito.
Para mim, assim, eu confesso que foi difícil lidar. Eu tive que fazer terapia, porque tem toda uma construção, acho que, de pessoal, né? De mentalidade, assim, de... Eu cresci muito exigida pela minha família, né? A gente nasceu numa periferia aqui na Sobral. Então, meus pais tinham 20 anos quando minha mãe engravidou. E eles tiveram que dar um duro danado, assim, né? Então, aos trancos e barrancos, hoje eles conquistaram. Hoje tem apartamento de uma pessoa, né? Viajamos recentemente para a Europa. Mas eles me falaram, olha, você tem que ter o seu. Não inventa de casar, você vai estudar. E eu estudei muito. Então, eu tinha essa ideia, eu até falo isso nos meus mentorados, que deixam de falar em público porque acham que tem que ser perfeitos. Que eu era essa pessoa, que achava que tinha que ser perfeita. Então, fui muito exigida. Se tirasse menos que 8, meu Deus, né? Até hoje, às vezes, eu dou um curso, tem 20 pessoas lá. Se 15 falaram, foi excelente, mas 5 falaram, foi ruim, foi regular, eu não esqueço os 15 e fico focada naquele 5. Então, quando eu passei pelo processo de quebrar, foi muito difícil para mim recuperar. Foi um trauma mesmo, né? Até eu entender que, bora lá, levanta essa poeira, mas demorou um certo tempo. Eu sempre me dizia corajosa, com 15 anos eu saí de Rio Branco, fiz faculdade em Curitiba. Eu sempre me vi como uma corajosa e de repente eu estava medrosa, né? Com medo de tentar de novo, até que eu entendi, não, vamos só recalcular a rota. E aí eu comecei a vender para o offline, porque eu tinha a crença de que eu não era uma boa vendedora. Na verdade, eu não tinha a paciência de ficar vendendo no 1 a 1 os cursos, como está acontecendo agora na oficina, que foi essa exceção. Mas aí, mudando a estratégia e vendendo para o RH das empresas, eu entendi que eu sou uma boa vendedora. Então, eu me descobri uma boa vendedora, porque ninguém melhor do que eu mesma para falar do meu negócio, né? Claro, verdade. E tanto é que esse ano, graças a Deus, a gente prosperou muito. Diversas instituições, né? Que a gente desenvolveu treinamentos, instituições públicas. E é isso, a gente precisa pegar o erro, o fracasso e fazer algo muito bom nele, né? Me fortalece, eu me sinto muito mais forte hoje do que antes. Verdade. Luciano, eu trago para ti uma situação inusitada, vivida e dita pelo Marcelo e pela Stephanie, os proprietários do Lourão Lanche, que teve uma hora que o Marcelo travou, sabe? Eu vou parar, isso aqui não vai. E a Stephanie, que é a sua esposa, falou assim, nós não vamos parar, porque chegamos até aqui. Tem hora que a gente trava e ter uma motivação externa ajuda bastante, né, Luciano? Então, essa questão do travar, eu uso aqui o exemplo da Gabriela, porque vem umas crenças de não pertencimento, ao mesmo tempo bloquear a capacidade dela de ser vendedora. Porque nós começamos num foco, numa intensidade. E muitas vezes não estamos preparados para os nãos, para as circunstâncias que surgem. No percurso do caminho, existem os nãos da vida, existem os percalços e os imprevistos. Agora, existe uma matriz de crença que nós carregamos. Eu vou defender como mentor aqui, como neurociência comportamental. Eu tenho muitas experiências do passado. Minha mãe não era rica, meu pai não era rico. Então, eu nasci para ser pobre, eu tenho uma matriz de crença. Meu pertencimento, minha capacidade está de acordo com as experiências do passado, os impactos emocionais do não que eu recebi, do negócio que foi fechado, do negócio que não deu certo. Isso vai ditar o meu futuro? Não, pelo contrário. Eu uso um gancho da palavra dela. Aquilo que me fez dores, eu usei para subir mais. Então, a neurociência é mais ou menos assim, eu explicando, isso tecnicamente falando, que as experiências do passado não definem o futuro, mas o que eu estou fazendo a partir daí. Legal. Vou desistir? Não, vou continuar. Legal. Leus, coloca pra gente as imagens do Luciano Nascimento, por gentileza. CEO da Alfa Giro Veículos. Reconhecimento aí, legal. Sempre se capacitando, não é, Luciano? Sempre. Tô com 2 vezes eu ganho já, né, a premiação, né? Melhor do ano e melhor empresário do estado. Parabéns. Olha aí, você acaba do meu livro, hein? Que legal. Eu que te conheço, Luciano, de alguns anos, vejo que a tua crescente, vejo a tua trajetória de ascensão, sempre procurando conhecer e nesse conhecimento servindo como uma estratégia para não errar. Porque quando a gente cresce e já se torna na fase adulta, Carol,
O medo, acredito que muitas pessoas que têm uma noção de vida é não errar. Porque o erro, que a gente chama na teologia de pecado, é o errar o alvo, e o errar o alvo traz consequências. Então, a gente faz de tudo para não errar, né, Carol? Fazemos, mas é importante que a gente pratique o autoconhecimento, porque a gente vai entender que nós temos vulnerabilidades, mas também nós temos potencialidades. A infância, eu não sei se é exatamente assim que se diz essa frase, mas dizem que ela é o solo da vida adulta, é onde você pisa na vida adulta. Então, muitas construções são feitas nesse momento da fase do desenvolvimento humano. E ressignificar alguma delas, atribuir novas perspectivas, ver a sua realidade de uma forma diferente, isso é transformador. Então eu percebo na história de vocês essa capacidade genuína e muito importante, fundamental, como se fosse uma força motriz para mudar a história, mudar o sentido. E é uma construção única que só nós podemos fazer. Verdade. Luciano, saindo da teoria para a prática, vamos vender um pouquinho? Alfa Giro Veículos. Para quem está precisando comprar um automóvel ou uma moto. Costumo dizer que eu não vendo motocicleta, eu vendo possibilidade, eu vendo liberdade, eu vendo economia, eu vendo agilidade para a cidade. Então eu tenho muitos clientes hoje, tanto da Uber e motoboys. Então eu tenho motos novas e seminovas, com condições especiais, boas negociações. Se você for na Alfa Giro Veículo, faça desafio. É impossível você não comprar uma moto conosco. Time preparado, atendimento personalizado, um time que tem cartão de crédito, máquina de cartão de crédito, financiamento. Ainda faço boleto em algumas entradas, pego a moto do cliente na entrada, a moto mais belinha, né? Mas lá você faz negócio com a gente. Tem isso também, né, Luciano? A pessoa chega com uma dificuldade, com uma dor, às vezes de mudar de motocicleta, e ele encontra barreiras, encontra limitações colocadas pela própria empresa, né, vendedora. E você vem numa performance totalmente diferente. Reconhece a dor dele e tenta fazer com que aquela dor dele se transforme em um sonho. Isso é uma mudança de chave interessante, né? Eu tenho lá tem uma frase: infinitas possibilidades. Alfa Giro Veículo. Por que alfa? Direção. Porque o símbolo lá da Giro. Porque lá você sai girando na liberdade de duas rodas. Muito bom. Possibilidade. Meu Blade Book lá tá bem bonitinho, como começou a minha marca. Então, o Alfa Giro Veículo não é só uma marca, né? É uma conexão com pessoas. Eu tenho um cliente lá que comprou sua casa, que comprou seu carro, usando uma moto da Alfa Giro Veículo. Comprou, fez Uber Eats, motoboy, e hoje o cara tem seus bens. Legal. Tem um cliente que também comprou 10 motos. Um cliente comprou 10 motos. Eu estou com um cliente lá que então a experiência lá é boa. Eu tenho um cliente que eu vou até fazer uma reinauguração lá. Ele vai estar com a gente. Ele me comprou 13 veículos, 2 carros e 11 motos. Legal. Vamos vender, Gabriela? Pois é, vamos vender. Tá Estava até aberto. falando que a grande virada do jogo da venda é quando você entende que não é você que precisa vender. Você está ali porque você vai ajudar alguém. Então, quando você tem essa mente que você não está ali por você, porque você tem que vender, mas o que você tem para oferecer é importante, vai ser uma virada de chave para o teu cliente, isso para mim fez muita diferença. Então, quando eu recebo hoje os nãos, eu entendo que não é um não para mim. Né? É um não que a pessoa não tem condição naquele momento. Inclusive, estudando sobre comunicação produtiva, a gente entende que é assim, quando a pessoa fala, nossa, eu gostei muito do teu, quero muito fazer um curso teu, mas agora eu não tenho condições. Ao invés de você pegar esse não e falar, nossa, você fala assim, como eu fico feliz em saber que você gostaria de fazer um curso meu. Me diz agora como que eu posso te ajudar. Então, eu fui aprendendo algumas técnicas aí, porque o não é o começo da venda, né? Bom, no sábado agora a gente vai ter uma oficina, chama Oficina Comunicação, com recursos imediatos para você destravar de uma vez por todas a sua comunicação. Vai ser na OAB. O investimento, não o valor, o investimento é R$380. Então, para mim, é um valor que eu considero simbólico pelo nível de entrega, pelo nível de preparo. Eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre, eu gosto sempre de inovar. Então, eu estou formatando uma experiência, é uma vivência, é uma imersão. E eu tenho muitos feedbacks que falam, passou que eu nem vi. Então, é um sábado à tarde que, para mim, o melhor feedback é esse, que a pessoa nem sente, ela está aprendendo sem nem perceber que ela está aprendendo, né?
Então, quem quiser, tem lá a minha rede social, não sei se vai aparecer ali o folderzinho, @eu.gabigabrielalima. Então você manda um direct e a gente conversa, faz ali a tua inscrição. Vai ser um prazer. Ainda tem vaga, mas são vagas limitadas, porque o espaço não permite muita gente também. Luciano, perdão. Leôncio, coloca pra gente imagens da nossa amiga Gabriela. Esse aí. Nossa, foram tantos treinamentos, esse aí eu não sei. Acho que foi no Tribunal de Contas, não lembro. Duvido, Gabriela. Isso foi na PUC de Goiás, que uma palestra que eu dei. Duvido alguém passar por um curso desse de imersão e sair da mesma forma. Não sai, impossível. é impossível. Só se a pessoa estiver realmente muito fechada, né, para aprendizado, mas é impossível. Você não sai mais do mesmo. Aí, há muitos anos atrás, no evento Ela Pode Empreender, foi o meu maior desafio. 500 mulheres no teatrão. E eu subi no palco morrendo de medo, quase que eu desisto. Me sentindo a síndrome da impostora. Não foi a minha melhor performance, eu tenho certeza disso, mas depois desse evento aí, ó, eu fechei uma turma. Quando eu terminei a palestra, fazia fila assim, de pessoas. Eu tinha uma mentoria chamada Crie Seu Futuro Agora, que é para tirar sonhos do papel. E eu contei minha história nesse palco, mesmo com medo, mesmo ansiosa, e ao final, não tinha ninguém inscrito, ao final fechou a turma. Né? Graças à ousadia. Né? O mundo brinda os corajosos, né? Verdade. Representei os corajosos. Aí são 2 anos que eu vivi experiências aqui, foi em Sorocaba, 2 anos viajando aí com os cursos, as palestras, pelo CRC. Lá no meu Instagram tem bastante, a gente fala no marketing prova social, né? Tem bastante experiências e eventos que participei. E depois, por 4 anos fui radialista também, enquanto funcionária pública. Apresentei o programa Conexão Musical, acho que o Daniel foi até lá, né? Eu amava, porque eu amo música e comunicação, né? Então, foi uma experiência interessante, 4 anos lá na Legal, Carol. Essa vivência da Gabriela e algo que ela disse, que a gente pode tratar agora, é acerca do nervosismo. Eu tô nervosa, no caso dela, né? Estou preocupadíssima. Os sentidos, a flor da pele. Uns desistem e outros vão. É o poder da escolha naquele momento, né? Ou eu não vou, ou eu vou. E para os dois lados tem seus efeitos. Ter essa consciência da nossa autonomia diante dessas dificuldades, desses desafios, é super importante, é fundamental. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode desenvolver aquilo que a gente considera limitação, dificuldade ou vulnerabilidade. Legal. Mudando só um pouquinho de eixo, mas falando de vendas, conheça a Limp Brasil do meu amigo Jorgian Brasil, uma loja linda, maravilhosa, na Avenida Getúlio Vargas. Jorgian é um grande amigo, é um grande irmão, um grande parceiro, que tem feito do seu estabelecimento um estabelecimento realmente de venda de materiais de limpeza e de higiene. Jorgian, parabéns pelo teu sucesso, continue crescendo, conte sempre conosco para o seu crescimento. Você é um irmão, você é um parceiro e com certeza você entrega algo bom. Você sabe que não é só a questão de vender produto, mas sim de se relacionar com pessoas e você é mestre nisso. Gente, vocês conhecem a Limp Brasil? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui tem tudo em produtos de limpeza para casa, escritório, hotel, restaurante e produtos de estética automotiva profissional. E o melhor, dá para comprar no varejo ou no atacado, com condições especiais para quem precisa em maior quantidade. Tem também EPIs em geral, exclusivo da linha Nobrecar. Então já sabe, né, que é qualidade, preço baixo e variedade, vem para a Limp Brasil. A Limp Brasil fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 3640, Vila Ivonete, ao lado da Ponte Sem Nó, WhatsApp 99281 1586. Deus abençoe, meu irmão. E já quase encerrando, porque o Márcio Nunes fez o X, o Y, o Z, chegou o momento
do nosso artista, cartunista, vendedor, empreendedor, psicólogo, fonocaricaturista. Olha, fonocaricaturista, mistura de fonoaudiólogo, porque ele fala muito bem, se expressa muito bem, com CL, bigodão, e é um dom da escrita, Daniel Cabral. Vai lá, fecha aqui, Wesley. Olha aí, cara. Eu botei um botox ontem. Tá esticadinho. Essa é a Carol. Não sou eu? É, Gabriela Lima. Gostei, amigo. E o mestre? Amigo, você é um príncipe. Olha isso. Sorrisão aqui bonito. Olha, até a camiseta. Ele tem um dom da pintura, ainda mais pintando pessoas lindas e bonitas e elegantes. Fica mais fácil. Fica fácil, assim, até eu, Daniel Cabral, que não tem um dom de nada, mas consigo desenhar pessoas lindas e maravilhosas, que são o Luciano e a Gabriela. Gostaram do presente? Muito bom. Diferente, muito bom. né? Deixa eu fazer agora a merchan, a venda dessa caricatura maravilhosa. Para você que quer dar um presente para alguém, pare um pouco. Primeiro, você deve se presentear, você deve se mimar, você deve se amar, se gostar. Se presenteie. Peço para o Daniel Cabral fazer uma caricatura sua, para que você guarde e fique se olhando, se veja. Você precisa se ver, seja no espelho, seja através de uma caricatura. Mas está precisando entregar uma caricatura para alguém, dar um presente para alguém, faça algo diferente, inusitado. Marque a vida da pessoa, dê a ela uma caricatura, peça para o Daniel Cabral pintar essa pessoa que você quer presentear e ele vai rapidamente atender o seu desejo. Ele que está nas redes sociais, Daniel Cabral AC, o único artista, cartunista, empreendedor, inovador, vendedor do estado do Acre. Completo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gabriela, pela presença de vocês. Um prazer. Foi um momento maravilhoso, Luciano. Prazer foi meu, querido. Sempre bom estar com os amigos, né? Boa experiência, muito bom. A gente que sempre troca informações diárias de conhecimento, na venda, na metafísica, na teologia, na filosofia. Tem o nosso grupinho, né? Tem o nosso grupo. E sempre aprendo contigo também. Ele é um grande gênio. Sempre aprendo contigo também, Luciano. Continue nessa crescente. A gente pede que o Cabral faça essa caricatura para que você guarde e lembre-se que o Acre Connection está sempre torcendo pelos empresários, pelos empreendedores, pelos profissionais liberais, que vocês fazem um Acre melhor. Obrigado, Gabriela, também. Obrigada. Para mim é sempre bom conhecer novas pessoas, então conhecê-los foi um prazer imenso, trocar, aprender a experiência, Luciano, formidável aqui. Fiz uma viagem aqui, é o storytelling, a gente chama isso, né? Contar a sua história, essa jornada do herói, né? Que você atravessa ali e leva o outro junto, né? Legal. Tem algumas crenças que a gente acha que, porque veio de uma família pobre, a gente tem que ser leal ali, né? E, na verdade, você precisa dar um passo à frente, porque dessa forma você pode levar mais pessoas junto com você. Então, parabéns aí. Obrigada. Verdade. Muito obrigado, Daniel Cabral, cabralístico, cabra macho. Muito obrigado, psicóloga Carol Pisano. Eu que agradeço, Dr. Robson, agradeço por ter tido a oportunidade, né, de conhecer Gabriela e de reencontrar o Luciano também, um grande amigo, né? Estudamos juntos também, psicopedagogia. E agradecer você de casa que nos assiste por essa conexão. Verdade. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado a vocês, profissionais liberais, empreendedores, empresários de todos os tamanhos, de todas as naturezas. Muito obrigado. Desde aquela pessoa que vende pipoca nas ruas até os grandes empresários. Muito obrigado por vocês fazerem um Acre melhor. Deus abençoe, Deus guarde, Deus prospere muito na vida de todos vocês. Até a próxima.